Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasolaca. Hoje a gente vai aprender mais algumas palavras em polonês e mais algumas frases e eu já vou mostrar para você sobre o que vão ser essas frases nossas e essas palavras. Tadã! Aqui temos o documento que a gente vai utilizar hoje. Temos várias imagens com as descrições. E, além disso, ali embaixo, a segunda parte da aula, vão ser as frases em polonês, com as traduções em português, é claro. E esse documento aqui a gente vai utilizar durante a nossa aula agora, mas ele vai ficar disponível para você utilizar ele também depois da aula, para conseguir revisar, para conseguir fazer as anotações, para você poder também imprimir esse documento e colar em algum lugar aquelas imagens com as descrições em polonês. Então esse documento fica disponível para você na descrição do vídeo, no link do bônus. Aqui eu vou fazer mais algumas anotações e elas também ficam disponíveis na descrição do vídeo. Acho que podemos começar então a fazer aqui a nossa aula. Vamos lá então. Primeira coisa, o título da aula aqui. Przedmioty w pracy. Przedmioty significa objetos. W significa em, no, na, nos, nas também, ok? Tudo que é em, tipo, não é em, o, então w significa tanto em quanto no, etc. Assim vai. E pracy veio da palavra praca, que significa trabalho. Então, literalmente, esse título, przedmioty w pracy, significa objetos no trabalho, tá? Przedmioty w pracy. Ok, aqui temos objetos de escritório, porque é mais ou menos isso que a gente queria falar. No geral, de escritório seria um pouquinho diferente, seria biurowe. Por exemplo, poderia ser przedmioty biurowe. Poderia, mas przedmioty w pracy eu achei melhor em polonês. Biurowe é de escritório. Então, vamos lá. Vamos ver os objetos de escritório no trabalho em polonês. Ó, temos aqui, primeira coisa, não é um objeto, tá? É um lugar. Mas tá bom, é só para introduzir aqui. Biuro. Biuro significa escritório. Por isso, biurowe significa de escritório, tá? Então, vamos anotar aqui. Biuro significa de escritório. Quase? Escritório, ok. Não. Biuro, escritório. Biurowe de escritório e biuro, escritório. Ok, então, biuro é um escritório. Tanto em uma empresa quanto em casa, se tiver o seu escritório, é biuro, tá? Depois, biurko. Olha, biurko é uma coisa super parecida, hein? Biuro, aqui temos biurko. Biurko é a mesa, mas é aquela mesa de trabalhar, não é a mesa da sala de jantar, por exemplo. Seria diferente. Biurko é mesa no sentido da escrivaninha. Então, temos muitas vezes gavetas, às vezes temos algum tipo armário, né? E é aqui que trabalhamos. Então, isto aqui é biurko. Se fosse uma mesa onde a gente coloca comida, por exemplo, seria diferente, seria stół. Stół é mesa no geral. Agora, biurko é aquela mesa de trabalhar, de estudar também, tipo escrivaninha, tá? Stół, mesa normal. Fotel. Fotel significa uma cadeira, mas é tipo uma cadeira assim, no trabalho. Não sei se tem algum outro nome, mas esse tipo de cadeira, tá? Fotel é também uma cadeira tipo poltrona. Fotel podemos traduzir como poltrona também. Fotel é cadeira, mas é uma cadeira assim ou poltrona. Uma cadeira normal, tipo uma cadeira de madeira normal, mais simples. Seria diferente, seria krzesło. Krzesło é cadeira no geral. Fotel é esta cadeira com as rodinhas ou assim, que pode girar. Aquela cadeira de trabalho. Ou poltrona também, fica igual. É fotel. Krzesło, uma cadeira normal. Vamos passar para as próximas palavras aqui. Computer.
computer significa computador. Então, antigamente, era esta parte aqui do computador, tá? Aqui temos o monitor e aqui do lado temos o computador. Porém, o computador portátil, então PC, ou em polonês a gente chama de laptop, também chamamos de computer muitas vezes, porque não para de ser um computador, né? Só que é um computador portátil. Mas, mesmo assim, computer, então, é computador no geral, ou assim, ou assim. E laptop, eu já vi que dá para falar laptop também em português, ou muitas vezes as pessoas falam PC, né? Veio do inglês, de computador portátil. Computador portátil. Quase que em português também, né? Ok, então, laptop. Depois temos telefone. A gente pode falar telefone ou telefone komórkowy, que seria telefone celular, ok? Ou só celular, komórka. Mas vamos aprender telefone, que é mais fácil. Telefone. Tá, ok. Vou colocar aqui. Telefone komórkowy ou komórka também. Telefone komórkowy ou komórka. Vou deixar assim. Telefone komórkowy ou komórka é telefone ou celular, tá? Então, telefone pode ser um telefone fixo ou celular. Agora, telefone komórkowy é sempre celular ou só komórka é celular também. Muitas vezes a gente chama simplesmente de telefone, tá? Até o celular. Telefone. Vamos para as próximas palavras. Myszka. Myszka significa mouse. Não sei se você sabe, mouse em inglês significa rato. E myszka é como se fosse ratinho, traduzindo. Se você, por exemplo, pegar aquele desenho lá que tinha um ratinho e um gato, aquele ratinho era myszka, ok? Tá, aqui a gente normalmente chamava com nome. Mas, por exemplo, o ratinho Mickey, em polonês é myszka Miki, tá? Porque myszka é ratinho. Então, podemos traduzir como mouse ou como ratinho. A gente chama de ratinho mesmo, myszka. Monitor. Monitor é um monitor. É igual, a palavra só um pouquinho diferente a pronúncia. Em polonês é monitor. Monitor. Em português, monitor, né? Em polonês, monitor. E R é um pouco diferente também. Monitor. Monitor. Em português, monitor. Bom, depende da região também, né? Esse é R, mas é isso. Monitor é monitor. Drukarka é a impressora. Drukarka. Impressora. Drukarka. Ok. Myszka, monitor, drukarka. Os próximos. Kalendarz. Kalendarz podemos traduzir como calendário ou como agenda. E é tanto um calendário, tipo uma agenda que a gente pode colocar na parede ou colocar na mesa, quanto aquela agenda pessoal. Também a gente chama de kalendarz, ok? Depois, notas. Notas é caderno. Notas, a gente às vezes fala aqui notas, que é tipo para fazer as anotações, às vezes fala zeszyt, também pode ser. Na escola, normalmente, a gente fala que é zeszyt. Quando é alguma nossa coisa pessoal, tipo, que a gente faz algumas anotações de vez em quando, normalmente notas. Mas tanto faz. Notas, zeszyt, praticamente a mesma coisa. É um caderno. Długopis. Długopis é uma caneta. Długopis. Długopis significa caneta. Depois, temos aqui Express do Cave. Express do Cave, uma coisa bem importante no trabalho no escritório, né? Express do Cave é a máquina de café. Do cave significa de café. E só café seria cava. Café. Kubek. Kubek significa caneca. Muitas vezes a gente tem a nossa caneca no trabalho, né? No escritório. Na escola, os professores muitas vezes têm também. Então, kubek é
caneca. E stołówka. Stołówka é uma palavra um pouco diferente, mas um lugar que temos aqui, além do biuro, a gente começou com um lugar e acaba com um lugar. E entre esses dois a gente tinha vários objetos. Stołówka significa cantina. Não achei nenhuma imagem mais representativa, mas aqui dá pra ver que é um lugar para comer. Stołówka é cantina. Muitas vezes temos também cantina, né? Ou no trabalho, não necessariamente dentro do escritório, mas temos. Ok, então aqui a gente viu várias palavras conectadas com escritório, mesmo com trabalho. Trabalho mais ou menos, mas com escritório, né? Porque trabalho já depende com o que você trabalha. Se você for um agricultor, aí teria que ter outras palavras aqui, tipo trator, né? Esse tipo de coisas. Roçadeira, não tem. Talvez um dia vamos fazer uma aula assim também. Por enquanto, fizemos mais concentrada no escritório. Agora estou pensando que esse przedmioty w pracy, então objetos no trabalho, de trabalho, realmente deveria ser biurowe, então de escritório. Mas já vamos deixar assim. Ok, vamos passar então para esta nossa parte mais interessante. Então, vamos passar para a parte das frases. Aquelas páginas, as primeiras duas, você pode imprimir, se você quiser, colar na geladeira ou em casa, em vários lugares diferentes, as imagens com os nomes em polonês. Agora, a gente vai aprender as frases, então, o que realmente interessa. Não, tô brincando, as palavras são importantes saber também. Mas, no geral, é muito importante você estudar polonês através de frases, porque desse jeito você já aprende a se comunicar, já aprende a receita pronta para falar com alguém. Se você aprender só palavras soltas, fica difícil depois você montar uma frase. Agora, se você aprender as frases inteiras, você já sabe na hora de falar como que é certo, né? Como que fala da maneira certa. Então, vamos lá. Vamos passar, então, aqui para esta parte das frases. A primeira frase é: pracujesz w domu czy w biurze? Você trabalha em casa ou no escritório? Pracujesz significa você trabalha. Então, vamos colocar aqui. Pracujesz é você trabalha. W domu significa em casa. A gente já viu que w significa em, no, né? Dom significa casa. Em casa é w domu. Então, o dom mais um U por causa da declinação. Então, w domu, em casa. Czy significa ou aqui. Czy, ou. W biurze, no escritório. W a gente já sabe que significa em, no, na. E biurze veio da palavra biuro, que significa escritório, o que a gente já sabe também. Então, não vamos anotar de novo. Vamos repetir passo a passo. Pracujesz, você trabalha. W domu, em casa. Czy, ou. W biurze, no escritório. Pracujesz w domu czy w biurze? Pracujesz w domu czy w biurze? Você trabalha em casa ou no escritório? I a próxima frase aqui. W pracy mam swoje biurko i wygodny fotel. No trabalho eu tenho a minha mesa e uma cadeira confortável. W pracy, no trabalho, a gente já viu lá em cima, né? Que praca é trabalho. W pracy, no trabalho. Mam, tenho, eu tenho. Aqui, swoje. Swoje, nesse caso, significa minha. Mas swoje como se fosse próprio ou própria. Não é exatamente isso, porque propriedade seria własność, vem de uma outra palavra. Mas por que eu comecei a traduzir assim? Porque swoje pode significar meu, pode significar seu, dela, dele, deles, dependendo sobre quem eu estou falando. Então, poderia traduzir isso aqui. No trabalho, eu tenho a própria mesa, tipo, a minha própria mesa. Seria w pracy mam swoje biurko. Se eu quisesse falar, você no trabalho tem a sua própria mesa, seria também você no trabalho tem swoje biurko. Isso ficaria igual. Você tem swoje biurko. Eu tenho swoje biurko e você tem swoje biurko, tá? Ele também tem swoje biurko. Então, cada um tem não a mesma mesa, não a mesma escrivaninha, mas cada um tem a sua. Então, swoje é meu, minha, mas é mais tipo próprio ou própria, dependendo
de quem a gente está falando, essa swoje muda um pouquinho a tradução. Depois, biurko, mesa, mas é aquela escrivaninha, tá? I significa aqui, I é. Wygodny, wygodny significa confortável, confortável. E fotel é aquela cadeira de escritório, de trabalhar. Então, mais uma vez, w pracy, no trabalho, mam, tenho, swoje, a minha neste caso, biurko, mesa, escrivaninha, i wygodny e confortável, fotel, cadeira. A frase toda, w pracy mam swoje biurko i wygodny fotel. W pracy mam swoje biurko i wygodny fotel. W pracy mam swoje biurko e wygodny fotel. No trabalho eu tenho a minha mesa e uma cadeira confortável. E vamos para a próxima frase. Deixa eu ver aqui. Esta a gente acabou de fazer, então agora esta aqui. Używasz dodatkowego monitora i myszki do pracy? Você usa um monitor extra e um mouse para trabalhar? Używasz significa você usa. Używasz, você usa. Dodatkowego veio da palavra dodatkowy, que é adicional ou extra aqui. Adicional, extra. Monitora veio da palavra monitor, que significa monitor, i significa e. Myszki veio da palavra myszka, que significa ratinho ou mouse. Do pracy, para, literalmente para o trabalho, ou aqui para trabalhar, tá? Então, literalmente, do pracy é para o trabalho. Do significa para e pracy veio da palavra pracy, que significa trabalho. Então, em português a gente fala para trabalhar, em polonês poderia ser para trabalhar, mas sem mais a gente falaria do pracy, para o trabalho, tá? Używasz, você usa, dodatkowego, adicional extra, monitora, monitor, i myszki, e um mouse, do pracy, para trabalhar. E a frase toda, używasz dodatkowego monitora i myszki do pracy. Używasz dodatkowego monitora i myszki do pracy. Você usa um monitor extra e um mouse para trabalhar? E vamos passar para a próxima frase. Mój laptop, ou mój komputer, jest bardzo lekki. Meu laptop, meu computador é muito leve. Mój significa meu. Aí agora sim, mój significa meu mesmo. Seu seria diferente, o seu seria diferente, o dele seria diferente ainda. Então, mój, podemos colocar aqui, mój, meu. Laptop é laptop. Podemos falar mój laptop, então meu laptop. Ou mój komputer, o meu computador. Jest significa é. Jest é. Bardzo. Bardzo significa muito. E lekki, leve. Presta atenção porque nesta palavra lekki, em polonês realmente a gente pronuncia os dois K, não é lekki, é lekki, lekki, tá? Então aqui, cuidado com a pronúncia, lekki. Mais uma vez, passo a passo. Mój, meu, laptop, laptop, computer, computador, então ou um ou outro, tá? Ou meu laptop ou meu computador. Mój laptop ou mój komputer. Jest é bardzo, muito, lekki, leve. Mój laptop ou mój komputer jest bardzo lekki. Mój laptop ou mój komputer jest bardzo lekki. Meu laptop ou meu computador é muito leve. A próxima frase. Masz telefon służbowy? Você tem um telefone da empresa? Masz significa você tem. Vamos anotar. Masz é você tem. Telefone. E służbowy.
Służbowy é aquele da empresa, não pessoal, mas que a empresa deu para você, está pagando para você, ok? Não é literalmente da empresa, porque empresa seria a firma. Firma é empresa. Mas quando a gente ganha alguma coisa da empresa, então, sei lá, às vezes é uma roupa, às vezes é o telefone, às vezes é o carro. Tudo isso seria alguma coisa służbowy, służbowa, ok? É da empresa. Que a empresa deu, que a empresa pagou, é da empresa. Tá, vou colocar como da empresa porque não achamos nenhuma tradução melhor, mas nesse sentido, ok? Mais uma vez. Mas você tem telefone, um telefone służbowy da empresa, masz telefon służbowy, masz telefon służbowy. Você tem um telefone da empresa? E a próxima frase. Bardzo często korzystam z drukarki w biurze. Bardzo często korzystam z drukarki w biurze. Muitas vezes eu uso a impressora no escritório. Bardzo, muito. Bardzo dziękuję, muito obrigada. Aqui temos muitas vezes, mas em polonês é tipo muito frequentemente. Muito frequente, muito frequentemente. Często significa frequentemente. Então, bardzo często, em português, mas muitas vezes, né? Korzystam, eu uso. Korzystam, uso, eu uso. Z drukarki, é tipo, eu uso da impressora em polonês, tá? Z é como se fosse de, por exemplo, eu sou da Polônia, seria eu sou z Polski. Então, z é de, do, da. Drukarki veio da palavra drukarka, que significa impressora. E w biurze, no escritório, como a gente já sabe. Mais uma vez, então. Bardzo często, muito frequentemente, então muitas vezes, korzystam, uso, z drukarki, da impressora, aqui temos a impressora, w biurze, no escritório. E a frase toda? Bardzo często korzystam z drukarki w biurze. Bardzo często korzystam z drukarki w biurze. Muitas vezes eu uso a impressora no escritório. I vamos passar para a próxima frase. Na moim biurku zawsze mam notes, kalendarz, dużo długopisów e kubek kawy. Na minha mesa tenho sempre caderno, uma agenda, muitas canetas e uma caneca de café. Na moim biurku, na minha mesa. Na é na, neste caso, é na no sentido de alguma coisa estar em cima de, tá? Não é dentro de. Tipo, se fosse no armário, dentro do armário, não seria na. Na é em, mas no sentido de em cima de. Moim veio da palavra mój, que significa meu, que a gente já sabe, né? Mój é meu. Biurku veio da palavra biurko, que significa mesa ou escrivaninha. Zawsze significa sempre. Zawsze, sempre. Mam significa tenho. Mam, tenho. Notes, notes significa caderno, como a gente já sabe. Kalendarz, agenda, também já sabemos. Dużo significa muitas, tá? Muito, muitos, muitas. Dużo. Długopisów. Długopisów veio da palavra długopisy, que significa canetas. Uma caneta é długopis. Długopisy, canetas. I significa kubek, uma caneca. Kawy de café. Kubek kawy, uma caneca de café. A gente poderia falar uma xícara de café, mas kubek é a caneca mesmo, não a xícara, tá? Não é aquela coisa super chique, não. É uma caneca. Vamos lá mais uma vez. Na moim biurku, na minha mesa, na minha escrivaninha, zawsze, sempre, mam, tenho, notes, é um caderno, kalendarz, uma agenda, dużo długopisów, muitas canetas e kubek kawy, e uma caneca de café. E a frase toda agora então em polonês. Na moim biurku zawsze mam notes, kalendarz, dużo długopisów i kubek kawy.
Na moim biurku zawsze mam notes, kalendarz, dużo długopisów e kubek kawy. Na minha mesa tenho sempre caderno, uma agenda, muitas canetas e uma caneca de café. Ok, e a próxima frase? W naszym biurze jest ekspres do kawy. No nosso escritório há uma máquina de café. W naszym biurze, no nosso escritório, w significa em ou nona, né? Naszym veio da palavra nasze, que significa nosso ou nossa, dependendo do contexto. Biurze veio da palavra biuro, que significa escritório. Jest pode significar está ou a, neste caso. Express do café, uma máquina de café para o café, de café, né, em português. W naszym, nosso, biurze, escritório, jest a express, máquina do kawy, de café. A frase toda. W naszym biurze jest ekspres do kawy. W naszym biurze jest ekspres do kawy. No nosso escritório há uma máquina de café. E a próxima frase aqui. Nie biorę ze sobą jedzenia, bo w pracy mamy stołówkę. Eu não levo comida comigo, porque temos uma cantina no trabalho. Nie significa não. Aqui não temos eu em polonês. Eu seria ja, mas não precisa, tá? A gente só fala não levo. Então, nie significa não. Biorę significa levo. Biorę. Levo, às vezes tomo, depende, por exemplo, tomo banho seria biorę banho, tá? Então, depende do contexto. Ze sobą, comigo, mas ze sobą também depende sobre quem a gente está falando. Se eu quiser falar você não leva com você, seria você não leva ze sobą. Ele não leva com ele, seria ele não leva ze sobą. Então, esse ze sobą, consigo próprio, mais ou menos isso, tá? Pode ser comigo, consigo, com você, com ele, com ela. Tudo isso. Jedzenia. Jedzenia veio da palavra jedzenie, que significa comida. Mudou por causa da declinação. Bo significa porque. Não é de perguntar, é de responder. Porque é alguma coisa. Bo, porque. W pracy no trabalho, a gente já sabe disso, né? Mamy significa temos. Acho que isso já foi hoje, mas vou anotar só para garantir. Mamy, temos. E stołówka veio da palavra stołówka, com a, que significa cantina. Mudou por causa da declinação. Stołówka virou stołówkę por causa da declinação. Mais uma vez. Nie biorę, não levo, ze sobą, comigo neste caso, jedzenia, comida, bo, porque, w pracy, no trabalho, mamy, temos, stołówkę, uma cantina. A frase toda. Nie biorę ze sobą jedzenia, bo w pracy mamy stołówkę. Nie biorę ze sobą jedzenia, bo w pracy mamy stołówkę. Eu não levo comida comigo porque temos uma cantina no trabalho. E essa já foi a última frase. Parabéns e muito obrigada por ter ficado até aqui, até agora comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber as notificações sobre as novas aulas. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. E não se esqueça de baixar o bônus, é só clicar no link na descrição do vídeo. Dziękuję bardzo i pa, pa!